Buenas noches a todos os televidentes que estão conectados através da rede Novo Tempo, os que estão conectados também, escutando por la rádio e também em las redes sociais, desde aqui de la Igreja de Miraflores, um saludo. Estamos muito contentos por estar com vocês nesta semana muito especial. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram ayunando hoje. Hemos tenido pessoas que estão em ayunas, orando a cada hora, não somente aqui nesta igreja, como também em outras igrejas esparcidas aqui em Peru. Nós preparamos este material que está disponível em la página web da Novo Tempo e como também no Facebook aqui de la Igreja de Miraflores. Esse material dá indicação, explica como ayunar e ha sido um material muito bueno para nos ensinar a viver esta experiência espiritual. Eu quero agradecer também a los hermanos que han venido temprano. Às 6 da manhã estamos tendo um culto acá em la igreja, às 6 da manhã, e hemos tenido hoje um lindo grupo. Estivemos falando sobre oração e também orando. Apartamos momentos especiais no culto para interceder por você que está conectado, que nos escuta, que nos mira, e também por você que está vindo acá e participando deste projeto que nasceu no coração de Deus. Bueno, nesta noite vamos ter a oportunidade de estudar os 7 princípios de la restauración 1. 7 princípios de la restauración 1. Isso quer dizer que há os 7 princípios 2. Os 7 princípios 2 vamos estudar amanhã. Hoje eu vou fazer uma introdução a este tema. Termino amanhã. Pero quero adelantar que a parte mais importante vamos apresentar amanhã. Então, vocês estão proibidos de enfermar, de morrer hasta amanhã. Porque eu não posso falar o que vou falar amanhã sem fazer a introdução hoje, claro. Hoje é uma introdução e amanhã vamos terminar este tema muito importante. Eu quero invitar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Abra a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 1 hasta el versículo 10. Ezequiel 37, versículo 1 hasta el versículo 10. Antes de la leitura de la palavra, vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Grande Deus, estamos agradecidos por la oportunidade que temos de nesta noite estar em tu casa, estar conectado com tu palavra. Queremos pedir-te que tu Espírito Santo pueda dar vida e poder a la palavra. Queremos escuchar tu voz. Por lo tanto, Deus, que hable Deus e que se calle el hombre. É nosso pedido en el nombre de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. La mano del Senhor vino e se posou sobre mim, e en el Espírito del Senhor me levou a um vale que estava lleno de huesos, e me puso em meio de esse vade. Luego me hizo dar de vueltas a passear cerca de los huesos, los cuales eram muitísimos e bastante secos, e estavam a flor de la tierra. Versículo 3. E el Senhor me perguntou: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Senhor Deus,
tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice, huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes, y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes, y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revestindo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu viene de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobrem vida. Versículo 10. Yo profeticé tal y como se me ordenou, e o Espírito entrou em eles, e cobraram vida, e se puseram de pé, e era um exército bastante numeroso. Palavra de Deus. O que acabamos de ler trata de uma visão. Os elementos de uma visão são representativos e simbólicos. O profeta foi levado por Deus. Deus toma seu profeta e leva a um vade que estava lleno de huesos secos. Possivelmente um exército que foi abatido, vencido em uma guerra. Os corpos, os cadáveres quedaram esparcidos por el valle, pero estes cadáveres entraram em decomposição. Al momento de la visão, já não eram mais cadáveres, eram huesos secos. Possivelmente por el efeito de los agentes de la naturaleza, el viento, la lluvia, el sol. Entonces, en el momento de la visión, eran huesos secos. El escenario es feo, es un escenario de caos, de desordem, de muerte. Não é um ambiente agradável. Deus se apresenta e pergunta, profeta, ¿podrán vivir estos huesos? Ele contesta, Deus, solo tú puedes, solo tú sabes. La cosa está fea, muy fea, Deus. El escenario não é nada bello. Desta história, nós podemos sacar alguns princípios para nossa vida. O que são princípios? Os princípios de la Bíblia são verdades eternas que não cambiam. Os princípios de la Bíblia servem para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Estudando o capítulo 37, eu he encontrado muitos princípios, pero he elegido siete princípios. Eu vou compartilhar com vocês estes princípios hoje e amanhã. Hoje vamos fazer uma introdução. Eu quero apresentar para vocês o primeiro princípio. E eu quero invitar a vocês para ler comigo. É possível? Vamos ler juntos. Primeiro princípio. Em la presença de Deus, o caos, o desordem e a morte não subsistem. Amém? De onde saquei este princípio? É muito simples. Mira como começa esta história. E mira como termina a história. O início é um cenário de caos, desordem, morte.
pero la historia termina con una restauración. Huesos secos são transformados em seres humanos, um exército tremendo, lleno de vida. Este ejército recibe el poder de la restauración. Es la presencia del Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios en el valle que hace toda la diferencia. Esta é a conclusão mais sencilla. Por lo tanto, quero dar-te nesta noite uma grande e tremenda notícia. Em la presença de Deus, o caos, o desordem, a morte não subsistem. Amém? Um amigo enviou esta foto para minha senhora com o seguinte título: Estacionamento para mulheres. Minha esposa não quedou contenta, quedou enojada. Esta foto que apresenta estes autos desordenados, todos estão fora de seu devido lugar. Quando eu mirei esta foto, eu me acordei de la vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que a vida está assim, um caos, um desordem. Há muita gente que vive uma vida sem propósito. A vida está vazia. Alguns que já não têm mais ganas de viver. Parece que morrer é a melhor opção. Eu não sei como está a tua vida agora. Quizás nesta noite eu hablo para alguém que a vida financeira está um caos, um desordem. Que o matrimônio está mal. Há pessoas que o problema é com os filhos, não sabem o que fazer. Outros levam problemas de saúde, a saúde está mal, estão enfermos. Outros têm problemas espirituais e emocionais tremendos. Não importa como está a tua vida. Se tua vida está um caos, um desordem, tenho um conselho. Ponga tua vida na presença de Deus. Mantenha-se allí, que a seu tempo Ele ordena todas as coisas. Amém? Princípio número 2. Quero que vocês me ajudem a ler. Vamos ler juntos. La iniciativa de la obra de restauração e salvação pertenece a Deus. La iniciativa de la obra de restauração e salvação pertenece a Deus. De onde saquei este princípio? Mira a história, a visão. Não são os huesos secos que buscam a Deus. O hueso seco não pode buscar a Deus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus que toma seu profeta e leva ao valle. É Deus quem pede, por favor, profeta, anuncia minha palavra para os huesos secos. É Deus quem toma a iniciativa. Isto quer dizer que Deus está buscando salvar-te a ti e a mim. Ele mira a nós com amor mais forte que a morte. Não importa como esteja tua vida. Se tua vida está um caos, um vale de huesos secos, Deus não há olvidado de ti. Deus não há abandonado. Allá em Brasil, em Rio de Janeiro, nesta cidade, há muitas favelas. Vocês sabem o que é favela? São estas casitas que quedam em los morros. Então, há muitas favelas. E em uma favela no Rio de Janeiro, há uma igreja adventista. Allá nesta favela havia um traficante. Um dia se esparciu a notícia que o traficante ia ser bautizado em nossa igreja. Se anunciou a fecha. En la fecha, la iglesia llena, pero la mayoría de curiosos, porque la gente decía, el hombre bautizado solo creo viendo, tengo que ver para creer, y la iglesia estaba llena, pero antes del bautismo, el pastor llamó al hombre, el traficante, es traficante, pase adelante, ele passa adelante. E o pastor faz uma pergunta: é verdade que você ha encontrado a Jesus?
Você pode compartilhar com nós como has encontrado a Jesus? Ele mira o pastor assustado e diz: pastor, eu não he encontrado a Jesus. Não, foi Jesus que me encontrou a mim. Eu estuve huyendo de Deus o tempo todo. Toda a vida, inimigo de Deus. Então, não fui eu que encontrei a Jesus, não. Foi Ele que me ha encontrado. Ele não ha desistido de mim. Ele me ha buscado com sua graça. E no momento mais difícil, ele ia cometer suicídio. Havia provado todo, e ele dizia que não havia nada na terra mais sem graça que a vida. A vida do homem é provado todo. Há vazio em meu coração, ia cometer suicídio. Allí Deus envia mensageiro suyo. E quando ele está ao ponto de quitar-lhe a vida, allí começa seu encontro com Jesus Cristo. Esta é minha história. Esta é sua história. Há Deus buscando te salvar. Por favor, deja de huir de Deus. Huir de Deus não é a melhor opção. Não é uma decisão inteligente. Se alguém pergunta, pastor, há algum versículo da Bíblia que pode resumir toda a Bíblia? Sim, para mim há. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Allá está escrito: Adão, onde estás? Quando o homem pecou, o que passou? Ele se escondeu. Huyó de Deus. E Deus saiu atrás buscando Adão, Adão, Adão. Deus correndo, buscando ao homem. Essa é a história de toda a Bíblia. É a história de um pecador huyendo e Deus buscando salvar. É Deus quem toma a iniciativa. A obra de salvação é uma obra de Deus. Se você deixar de huir de Deus, Deus hará uma grande obra em tu vida. Amém? Princípio número 3. Vamos ler juntos? La glória de Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus em la vida humana, tem que ver com a participação do homem. De onde saquei este princípio? É sencillo. Acuérdate de la visão, de la história. Deus toma al profeta. Deus puso su profeta no meio del valle. E Deus pide al profeta que profetice, que predique, que anuncie su palavra para los huesos secos. El hombre, el agente humano tem uma participação no processo. Deus involucra al ser humano. El milagro ocorre solamente depois que el hombre, que el profeta, hizo la parte que a él correspondia. ¿Está claro? Entonces, el agente humano, el profeta, en el milagro, tenía uma participação. Havia uma parte que a ele lhe correspondia. Pero esta parte, ele poderia ser ou não. Deus nunca pede algo que não somos capazes de fazer, que esteja fora da possibilidade nossa. Lo que Deus pede é lo que Ele pode fazer. E quando o homem hace a parte que a ele corresponde, Deus realiza o milagro. ¿Está claro? ¿Compreendem? Amém ou misericórdia? Então, o princípio disse, a glória de Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus na vida humana, tem que ver com a participação do homem. O homem hizo a parte que a ele correspondia, resultado, milagro, a glória de Deus. Huesos secos são transformados em seres humanos. Há alguém neste templo que necessita ver a glória de Deus? Há alguém que está necessitando de um milagro? Há
Hay alguien que quiere ver el poder de Dios, que necesita ver la gloria de Dios en su vida. ¿Hay alguien? ¿Usted cree que el Dios del valle de huesos secos sigue siendo el mismo Dios hoy? ¿Usted cree que este Dios que hizo restauración allí en el valle, hace restauración hoy? La restauración es amplia. El valle habla de la dimensión del poder de Dios. O que este Dios es capaz de hacer. Se Ele pode dar vida a huesos secos. O que este Deus não é capaz de fazer. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver o poder de Deus em sua vida? Há uma parte que corresponde a ti. Há uma parte que corresponde a mim. Se você não hace a parte que a ti te corresponde, Deus não poderá fazer o que quer fazer. E você pergunta, pastor, qual é a parte que a mim me corresponde? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 1. Zacarias é vecino de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Zacarias é vecino de Malaquias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Mira o que está escrito acá. Assim que dile al pueblo, assim ha dicho el Senhor de los ejércitos, vuélvanse a mim e eu me volverei a ustedes. Esse é o mensagem clarito. Quando Deus entrega este mensagem, o povo de Deus, alguns foram elegidos para ir a Jerusalém, para a restauração do templo, de la muralla del templo e também o templo. Eles deveriam restaurar a cidade. Estavam allí, pero as coisas não andavam, não logravam avançar. Haviam muitas dificuldades, demasiados inimigos. As coisas não andavam. Eles miravam para os inimigos e por las dificuldades e veiam como um elefante. E miravam a si mesmo e se veiam como uma hormiga. Uma hormiguita que deveria pelear em contra o elefante. Misericórdia. Não se pode. Como uma hormiga vai pelear em contra o elefante. Um sentimento de impotência. Autoestima estava ao suelo, ao piso. Estavam desanimados, tristes. Então Deus envia a mensagem. Deus disse, vocês querem ver minha glória? Vocês querem ver a hormiguita vencer ao elefante? Vocês querem ter vitória, vitória tras vitória? Então volvam-se para mim. Volvam-se para mim e eu me volverei para vosotros, disse o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pero esse povo era um povo religioso. Eles seguiam guardando o sábado. Eles seguiam fazendo as atividades religiosas. Pero como decir para um povo que ia à igreja? Como decir para um povo que guarda o sábado? Como decir para um povo que devolve o diezmo? Volvam-se para mim. Isto quer dizer que a religião é importante. Pero a religiosidade não vai salvar a nadie. Salvação é uma pessoa. Se Jesucristo não ocupa o primeiro lugar em tu vida, não há salvação. Quando Jesus disse, volve-te para mim, Ele está querendo dizer que devemos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Quando a palavra disse, volve-te para mim, e eu me volverei para ustedes, Deus está declarando, por favor, eu necessito ocupar o primeiro lugar em tu coração. Deus não é prata, Deus não é bronze, Deus é ouro. Ou Deus é Senhor de todo ou não é Senhor de nada.
Queres ver a glória de Deus em tu vida? Volve-te para Deus. Deja a Deus ser Deus em tu vida. As coisas se vão a cambiar. O cristianismo vai ter sentido. A vida cristiana será uma vida feliz. A glória de Deus se vai manifestar em ti e através de ti. Eu conheci a história de um irmão. Ele foi bautizado em la igreja, pero foi convencido, não convertido. Um cristiano, como se diz em Paraguai, vai, vai. Vai, vai é uma palavra em Guarani. Vai, vai é mais ou menos. Em Brasil decimos crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Seu coração estava dividido. O Espírito Santo não tinha o governo de seu coração. Chegou a ser líder de la igreja, pero não era fiel a Deus. No momento de receber o sueldo, separar o diezmo, não hacía com alegria. E a esposa dizia: "Você não vai devolver o diezmo do Senhor como corresponde. Mira, eu trabalho, hago muito esforço, sacrifício, ganho esta plata com dificuldade e agora devo dar à igreja." Não era um cristiano feliz. Não era um cristiano fiel. Al dia do Senhor tampouco. Não havia fidelidade de hecho em seu coração, porque o Espírito Santo não ocupava o primeiro lugar. Ele recebeu um dia uma suspensão de seu trabalho. 3 meses. 3 meses de suspensão. Não recebeu o sueldo, sem plata. E nesses 3 meses foi quebrantado. Se sentiu humilhado, não tinha dinheiro. E começou a fazer promessas. Se eu recupero meu trabalho, eu vou ser fiel. Agora sim, necessito ser fiel. Foi demasiado quebrantado, foi difícil. Pero passaram-se os 3 meses. Foi chamado por la empresa. Regressou, pero apenas para escuchar: "Você está despedido." As coisas estavam malas, empeoraram. Quedaram mais difíceis aún, empeoraram. Allí ele se humilha, deixa de orar para clamar. E nesta situação difícil, humilhado, cessante, sem trabalho, sem dinheiro, ele clama a Deus, tem um encontro com Deus. Decide deixar Deus ser Deus em sua vida. De repente surge uma proposta de trabalho. Ele vai à entrevista. É entrevistado. Passou na entrevista. Pero allá, nesse trabalho, em um puerto se trabalha quantos dias no ano? Todos os dias. E no momento de la entrevista, quando outros jefes se acercam, ele deve dizer: "Eu não trabalho el sábado." Como não trabalha el sábado? Você vai trabalhar aqui se trabalha 365 dias do ano. Agora ele está a ponto de perder um bom trabalho, um bom sueldo. Está há meses cessante. Pero ele havia elegido deixar Deus ser Deus em sua vida. Vamos deixar que Luiz Alberto termine esta história. Venga cá, Luiz. Luiz Alberto Rodrigues e sua querida esposa Gianella. Eles representam as famílias que temos em la igreja, no Peru e também no mundo, que passam provas, dificuldades. E Deus às vezes permite as provas, as coisas que não consideramos buenas, para que através de elas tenhamos um encontro com Ele. Para que através de las provas, quizás nos volvamos a Ele e veamos sua glória. Cuenta para nós outros, Luiz, este momento, quando você é confrontado
quando os jefes, eles declaram que aqui se trabalha 365 dias, como foi? O que passou aqui? Buenas noches, pastor, ¿qué tal? Buenas noches, iglesia. Fue un momento difícil en realidad, porque después de tanta angustia, tanto tiempo sin trabajo, las finanzas, los ahorros ya se habían acabado. Estaba ahí en medio de decidir entre seguir y esperando tu trabajo. Recuerdo un versículo, número 23:19, que decía: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En ese momento fue muy, muy importante para mí. Hay momentos en la vida en la cual todo se detiene, y para mí fue ese momento. Era entre coger el trabajo y rechazar un poco mi fe. Y puse a prueba a Dios. Y en ese momento yo le digo: es que yo no puedo trabajar. Yo pertenezco a la iglesia adventista y una de la comunión que compartimos es guardar el sábado. Y él me dijo: ¿pero no eres demasiado fanático? ¿Está la iglesia? ¿Qué iglesia te obliga a no trabajar? ¿Y acaso te da para tu familia? Y eso es la realidad. Y yo le digo: no es la iglesia, es un consejo de amor de Dios. ¿Y dónde está eso? Le digo: está en la Biblia. Qué bueno, me dice, porque aquí yo tengo una Biblia y quiero que me lo demuestres, ¿no? Entonces me presta su Biblia y le digo: por favor, ¿puede buscar Éxodo 28? Y él busca y empieza a leer. En ese momento entran los gerentes ya más altos de la empresa y él empieza a leer y le dice: ¿qué estás leyendo? Dice que Dios no trabaja, no desea que trabajemos, y nosotros estamos interrumpiendo, dice. Y le empieza a leer: 6 días trabajarás, y nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo? Dicen. Y él dice que no puede trabajar y lo estamos contratando para trabajar. ¿Y ahora qué hacemos? Y él mira y dice: ¿y eso dice en la Biblia? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dice. Y dice: bueno, hay que tomar una decisión. O lo contratamos o lo dejamos. Y él dice: si Dios dice eso en su palabra, ¿quién soy yo, el gerente de esta empresa, para decirle que no, que sea así, que no trabaje los sábados? Deus lhe ha honrado, ele ha visto a glória de Deus. Em um momento muito difícil, algo que estava mal, muito mal, uma situação que não era nada buena, Deus ha transformado em bendição para a vida de ele, para a vida de ela. Muitíssimas graças, bendiciones, graças por haverem estado aqui para compartilhar com nós esta experiência. Pero isso não passa solamente acá em Peru. Eu termino minha mensagem contando uma história para vocês. Quando comecei meu ministério, eu comecei allá em Brasil, no Nordeste, e onde comecei tinha muitas igrejas, como 20 igrejas para cuidar, em 20 cidades distintas. Então, a vezes levava 2 meses para passar em todas as igrejas. Um dia, recebi mensagem, ou melhor, uma chamada no telefone. Quando contesto, do outro lado, hay uma mulher que está chorando demasiado, chora. Não reconozco sua voz, quedei allí orando: oh Deus, quem é esta pessoa? Dá-me as palavras para ajudar. E de repente esta irmã identifica-se declarando seu nome. Ela era uma líder de uma igreja que eu tinha muito lejos, no campo. E ela tinha uma hija muito querida, de 7 anos, Tânia, uma niña muito amável, carinhosa. E ela disse: eu estou no hospital, recebo a notícia de que Tânia está com câncer. Levamos muito tempo para buscar de hecho a ajuda profissional. A médica disse que ela se vai morrer. O câncer já se ha esparcido por todo o corpo. Ajudar-me, pastor. Mi pastor é uma madre que chora por sua hija que se vai morrer. E naquele momento eu pido perdão. Lhe disse como me gostaria de ser um pastor mais presente. Eu tenho demasiadas igrejas e me leva a vezes 2 meses para estar allí com vocês.
Pero eu quero fazer uma pergunta. Como está tu vida com Deus? O lugar de Deus em tu coração e no coração de tu família. Ela hizo silêncio, quedou calhada. Em seguida respondeu: pastor, estamos mal, muito mal. Todos os dias há pelea em minha casa. Estou a ponto del divórcio. Mi matrimônio é um matrimônio de fachada. Em nossa casa já não hacemos o culto de la família. Já não oramos mais. Para falar a verdade, meu esposo desperta temprano e se vai a um lado para seu trabalho. Eu também me vou a meu trabalho. Já não há mais comunhão com Deus. Eu já não tenho mais ganas de orar. Estou desanimada, estou triste, chasqueada com meu marido e com todo. Eu lhe disse: você quer ver a glória de Deus? Então volve-te para Deus. É hora de reavaliar tus prioridades. Para onde vocês estão indo? Nossa pátria não é esta. Nossa pátria está no céu. Deus tem que ser Deus em nossa vida, em nossa casa. É hora de conversar com tu marido. É hora de redefinir as prioridades. É hora de volverem-se a Deus. Falei com ela, falei com ele por telefone. E alguns dias depois eu fui visitar a família. Quando cheguei lá, quedei muito quebrantado, porque a chica Tânia, que tinha 7 anos, estava muito flaquita, piel e hueso. Havia um tumor grande acá, parecia que havia tragado um mango e o mango se havia quedado. Eu entrei na habitação para orar com ela e eu leí Ezequiel 37, a história do vale de huesos secos. E eu disse: Tânia, você entende esta história? E ela disse: Deus restaurou os huesos secos. Você crê que Deus pode fazer um milagre? E ela disse: sim. Então eu disse: você vai orar, Tânia? Uma menina de 7 anos. Você pode orar? E ela disse: sim, eu vou orar. E, irmãos, eu não vi uma ninha orar, eu vi uma ninha clamar. He escuchado muitas orações a la larga de meu ministério, mas nunca vou olvidar esta história. Esta oração, porque ela começa orando por seu papá e sua mamá. Seu primeiro pedido não é por ela. Ela pediu: Deus, não deixa que meu papá e minha mamá se venham a separar. Por favor, não puedo viver sem eles. Depois ela pede por ela. Eu quedei quebrantado, irmãos, muito quebrantado. Você não vai me ver chorando fácil, pero chorei. Falei com os padres e me fui. Saí de la casa. Segui orando por aquela família. Um dia recebo uma chamada no telefone e quando contesto, há uma mulher chorando forte. Eu reconheci. Era Jaqueline. Estava chorando. Esperei e ela disse: pastor, estou no hospital. Tenho uma hoja em minhas mãos. E esta hoja disse que Tânia está sanada. Em um exame, a médica pediu uma repetição. De hecho, ela foi sanada. A médica chorou quando viu os resultados. Pero Jaqueline disse: Deus hizo um milagre. Pero quero declarar-te, pastor, que o câncer de Tânia foi a mais grande bendição de nossa vida. Porque se não fora o câncer, não nos haveríamos volto a Deus. Nos volvimos a Deus. Nos quebrantamos delante de Deus. Houve restauração em nossa casa. Clamamos para que o Espírito Santo nos perdonara e para que pudesse ocupar o primeiro lugar em nossa casa e em nosso coração. Você quer ver a glória de Deus? Então volve-te para Deus. Deja Deus ser Deus em tu vida. Isso quer dizer que as coisas malas Deus vai transformar em coisas buenas. Não sei como, pero lo que parece maldição de alguma maneira, Deus vai transformar em bendição.
Eu quero chamar nossa cantante, ela vai cantar agora. E mientras ela canta, eu vou fazer um chamado. Há alguém nesta noite aqui, neste templo, que ha entendido o mensagem? Há alguém que necessita de la glória de Deus em sua vida? Há alguém que quer dizer: oh Deus, mi coração é tuyo, entra. Eu quero que tu tomes o primeiro lugar em minha vida. Então, você vai vir aqui adelante. Passe adelante, eu quero orar por você. Você que quer fazer um pacto com Deus, de deixar Deus ser Deus em sua casa. Eu vou orar para que Deus haga milagros em tu vida, amém. Você que me escute e me vê em alguma igreja, me vê por la pantalla, se você quer dizer a Deus sim, eu me rindo, passe adelante. Passe adelante, você que me escuta por la rádio, ponga-se parado se possível, ou me ver por la computadora. Elija a Deus, deixa Deus ser Deus em tu vida. Passe adelante, eu vou orar por você. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Se você pode poner-te de rodilhas, se é possível, ponga-te de rodilhas. Vamos a orar. Se você pode, se pode, vamos falar com Deus. Grande Deus, estamos terminando o mensagem, o culto, nesta noite aqui no templo de la igreja de Miraflores. Pero la iglesia, los hijitos tuyos que están acá en el templo, han compreendido el mensaje. Como también en muchas iglesias que están conectadas, esparcidas por este país, personas passam adelante del altar, elas se rindem a ti, elas escorrem deixar Deus ser Deus em sua vida. Esta é uma escolha, é uma decisão nossa. Não somos obrigados a hacer esta escolha, a tomar esta decisão, não somos obrigados. Pero usamos o livre albedrío que hemos recebido do Senhor e decidimos rendir nosso coração a Ti. Hacemos um pacto de fidelidade. Queremos ser fieles em todo o que necessitamos ser, pero sobre todo, hacemos o compromisso de buscar-te mais, orar mais, ler tu palavra e dar a tu palavra o lugar que a ela corresponde em nosso coração. Senhor Deus, perdona-nos por nossos pecados. Perdona-nos porque hemos deixado que outras coisas ocupem o primeiro lugar em nosso coração. Por lo tanto, eu pido em el nome de Jesus, sobre estas pessoas que estão no templo,
sobre as pessoas que estão conectadas por la rádio Nuevo Tempo, ou quizás por la televisão, que tu Espírito as alcance, que sobre estas pessoas o Senhor pueda manifestar tu glória. Queremos ver tu glória, que tu puedas transformar as coisas malas, as coisas feias de nossa vida, em bendições e em motivos para a glória de tu nome. Que o vale de huesos secos seja transformado em bendição. Visita nossa vida, nossa casa, nossa família. Entregamos todo em tus manos, em nome de Jesus. Amém. Amém.